Deus abençoa a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus, hoje eu até pedi ao irmão João para a gente começar mais cedo, né? Porque é dia de Santa Ceia, então a gente começa mais cedo para terminar mais cedo. Então, o que eu quero assim é aproveitar bastante o culto para pregação. Porque nos cultos aqui normal, eu não quero que vão ser 3, pode ser 3 até 4, mas tem dia que tem que ser só 2, né? Só para a gente tomar um tempo maior na palavra de Deus, que é muito importante, porque esse já praticamente é um período, como nós já pregamos, quase que vencido. Poucas mensagens vai ser pregada daqui para frente. Então vamos aproveitar todas, porque vai ser poucas mensagens pregadas. O mundo já pode ter muitas mensagens, mas às vezes não vai ter validade para a salvação. Então por isso que eu quero que os irmãos entendam. Pode, como a própria mensagem diz, vai haver um período que pregadores estarão pregando, mas não tem mais salvação. Então, vai adiantar alguma coisa? Nada. Então é melhor aproveitar enquanto tem. Nós cremos que ainda tem. Então, vamos aproveitar sim. Porque já pensou, chega um período da gente estar aqui pregando, que Deus livra-nos disso. Mas se já pensou chegar um período desse, de estar pregando e não ter ninguém mais salvo? É duro, né? Então vamos aproveitar enquanto tem salvação ainda. Nós cremos que ainda tem, porque Deus ainda está trabalhando na vida dos crentes, dos verdadeiros crentes. Então vamos crer que Ele está aqui ainda para nos ajudar. Enquanto está, vamos aproveitar o máximo para ouvir a palavra, para guardar. Você tem um depósito, Deus deu um depósito para cada filho dele. Tem um depósitozinho. Esse depósito é como hoje. Existe um chipzinho que vários hinos, várias pregações consegue colocar lá. Seu coração muito maior ainda. Existe um chip no seu coração que todas as pregações, tudo que Deus fala, tem lugar lá naquele coração, no seu coração, para guardar, sabe? E é um chip que não perde o valor e não perde audição, não perde nunca. O dia que você precisar, ele está lá dentro. Sabe? Cada pregação, cada palavra que você ouve, que nós ouvimos, então está lá guardado. O dia que você precisar dela, é só você ligar o aparelho, tá? E aí você vai saber o que Deus realmente tinha e tem e ainda terá para falar. Amém? Então nós vamos nos colocar em pé e vamos ler a palavra de Deus. Nós vamos falar hoje esse assunto aqui. É claro que todo assunto a gente gastaria várias horas, mas vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Como Deus tratou com Abraão, Ele faz o mesmo com a noiva. Quer dizer, como Deus tratou com o nosso pai Abraão, Ele faz com a sua semente depois dele, né? Então, é isso que nós vamos ver como foi que Deus tratou com ele e está fazendo o mesmo conosco, né? Então, vamos, como eu estava falando, né? Vamos pedir, vocês que ainda não batizaram, se tem alguém que nunca batizou em nome do Senhor Jesus Cristo, aproveita enquanto há tempo e faça, para não ser surpreendido mais tarde, né? Então vamos aqui, a partir do verso 24 de Romanos, nós vamos ler até o verso 30 e depois nós vamos passar para Gênesis 17. Está escrito assim: porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas,
porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Ainda Gênesis. Eu creio que não precisa nem de falar que é o primeiro livro, que eu acho que todo mundo sabe que Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, né? Gênesis 17. Então vamos ler Gênesis 17, do verso 1 a 5. Está escrito assim: Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse: Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. E porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. E então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo, e será o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque pai da multidão de nações te tenho posto. Então vamos, mesmo que eu não cito o nome dos irmãos aqui, vocês que trouxeram os pedidos estão aqui, vamos orar e lembrar desses pedidos e muito mais também. A irmã Nieta está entubada no hospital, então nós vamos orar por ela. A irmã Juscelino também está em casa, não pôde vir, problema também de saúde, então eles não vieram. E também a irmã Luciana, acho que ela não vai vir, porque ela está andando muito cansada. Aqui olha a irmã Nieta e também o seu marido, então ela não vai vir, porque ela está muito cansada. Nós vamos orar por ela, para Deus abençoar aquela moça, uma ótima moça, sabe? E nós vamos orar, pedir a Deus para fazer a vontade dele, que a irmã está entubada, sabe? Mas eu creio que ela é uma cristã, e se Deus quiser levar ela vai para um lugar muito melhor do que esse aqui, né? Então vamos orar, e também pelos irmãos de Montes Claros, a irmã Wanda também, e nós vamos orar pela família, e por todos ali também, em todos os lugares. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, meu Deus, nesse instante, Senhor, como estou lembrando, meu Deus, dessas pessoas que estão doentes, enfermas, vários pedidos estão aqui, Senhor, e outros nós citamos o nome, Senhor, como a irmã Nieta está ali, Senhor, naquele hospital, entubada, meu Deus, e quando a pessoa vai para um estado desse, não está num estado bom, meu Deus, mas o Senhor é o que cuida dos seus filhos. Então nós pedimos, Senhor, Pai, cuida da irmã ali no hospital, meu Deus, se ela tem que sair dali bem, meu Deus, que logo aquele tubo sai da sua garganta, Senhor, para que ela possa voltar para casa, Senhor. Mas como sempre nós pedimos, meu Deus, se ela está preparada e o Senhor quer levar, faça isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, como o próprio Paulo disse, que seria muito melhor sair daqui, mas ele diz, por amor a nós, que ainda tinha que ouvir a palavra, então Deus
deixou ele mais um tempo, mas um dia ele foi. Senhor, assim nós estamos aqui, Pai. Também, qualquer dia nós saímos daqui, mas enquanto estamos aqui, Senhor, ajuda cada um de nós. Meu Deus, nós estamos aqui porque precisamos do Senhor. Meu Deus, e nós estamos orando por essas pessoas, por esses pedidos, pedindo misericórdia, Pai, porque nós somos os filhos do Senhor, e por isso nós queremos pedir misericórdia para cada um deles, e por aqueles que não puderam vir também, Senhor. O Senhor abençoa a todos, meu Deus, e dá-nos um culto abençoado nessa noite, uma ceia abençoada. Nós te pedimos e te agradecemos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Podeis assentar, irmãos, por favor. Eu tive, agora esses dias, porque sempre a gente lê assim, é claro, quando a gente principalmente a gente que prega, a gente lê assim, meditando na palavra, ou tanto na Bíblia, quanto na mensagem que a gente lê, sempre meditando, e Deus sempre dá mensagem para a gente, né? Mensagem para a gente pregar, né? Então, eu lendo essa mensagem, por exemplo, o pacto da graça de Abraão, aqui, eu já li algumas vezes, de toda a mensagem que eu leio, eu marco, mas depois eu deparei com um assunto que seria bom a gente, como pregador, pregar para os irmãos também, né? E não é só, a gente não quer só para a gente quer também para os irmãos, que a gente está pregando para eles, né? Para a igreja e também pelos irmãos através da internet, que sempre está ouvindo também, né? E assim a gente pede, tanto para nós aqui, quanto para esses irmãos que ouvem através da internet, para que Deus revela a eles essa palavra, essa verdade. Ontem, por exemplo, eu preguei sobre casamento aqui. Eu creio que quem não veio e que depois quiser ouvir, é bom ouvir, tá? Muita gente já ouviu, tá? Muita gente pela internet, já mais de 200 pessoas já ouviu a pregação de ontem, né? Então, quando a pessoa ouve é porque tem interesse a algo que falou com eles, né? A algo que falou com eles. Então, assim, nós queremos aprender tudo que Deus tem para nós, porque tudo que ficou nessas mensagens é para o nosso bem, para o bem da nossa alma, tá? Porque às vezes tem muita coisa. Ontem, como eu estava falando, olha, casamento no civil é para as coisas da terra, mas casamento na igreja é para o bem tanto do casal quanto da alma dele também, porque aquilo é uma segurança, sabe? Uma segurança. Então, aqui nessa mensagem, eu quero ler, eu poderia até citar até os versículos e também os versículos, por exemplo, que o profeta leu aqui, né? Em Gênesis 12, por exemplo, no capítulo 12, a gente olha ali como é que Deus começou a trabalhar com Abraão. Ele chamou Abraão da sua parentela, para ele sair do meio da incredulidade, e aquilo seria a justificação de Abraão. Então, como nós também, quando nós batizamos, nós cremos em Jesus Cristo, nós somos justificados ao crer, né? E quando você batiza, que você aceita o sangue, então você entra no período da santificação, não é isso? Então aqui ele compara a vida de Abraão com as eras, principalmente com a era de Lutero para cá. Às vezes os irmãos nunca prestou atenção por que o William Branham pega só de Lutero para cá e não pega as outras eras. Ele prega muito mais da era de Lutero até a nossa era do que ele fala das eras do passado. Isso é como para os irmãos entender melhor. Aquelas 3 eras, ou 4, até a 4ª era, aquilo foi algo que já aconteceu
e aquela semente foi plantada através de perseguição, ela foi para a terra e ela brotou através de Lutero. E aquele brotar significa justificação. A semente começou a brotar. Então a vida de Abraão foi a mesma coisa. Em Gênesis 2 ele chamou ele para sair da sua parentela. Então por isso está escrito aqui, depois os irmãos podem ler. Então ele diz, ele creu através da justificação, Gênesis 2, e ele confirmou o pacto com o sangue derramado pelo cordeiro em Gênesis 15. Vocês notam lá que logo um cordeiro foi morto. Ali significa a santificação através de John Wesley. Vocês notam que tudo está na linha, na vida de Abraão, também está nas eras da igreja para nós. Vocês notam que santificação não é com John Wesley? Pois é, aqui justificação é Gênesis 2, chamando para sair da sua parentela. Sai do meio dos incrédulos, para mim começar a trabalhar com vocês. Viu aqui? Enquanto a pessoa estiver no meio dos incrédulos, Deus não pode fazer nada. Isso aí seria uma justificação, porque aí, quando você sai do meio dos incrédulos, aí Deus começa a te ajudar. Isso não é os incrédulos de fora, não, os incrédulos talvez da sua própria casa. Porque aqui a justificação de Abraão foi sair do meio dos pais. Porque o pai dele era um dos maiores incrédulos que a Bíblia mostra. Ele era um dos maiores adoradores de ídolo. Era o pai de Abraão. Está vendo? Então sai do meio da tua parentela. Então ele saiu e Deus começou a trabalhar com ele. Isso é Gênesis 12. Em Gênesis 15, aí você nota que Deus deu uma segurança para Abraão. E aí ele começou a perguntar, mas como que eu vou fazer? Eu não tenho filho e tudo mais, né? Eu não tenho filho. E aí o que Deus fez? Ele chegou até a falar, eu só tenho o Damasceno, né? O Eliezer e tudo mais, mas aí Deus falou, olha, então eu vou mostrar isso através de um pacto. E aí ele mostrou isso através de um pacto, que era uma cabra, uma novilha e um cordeiro, um carneiro. Então, através daquele pacto, ele mostrou exatamente a situação de toda a semente de Abraão. Através daquilo ali, houve uma escuridão, houve um problema, e o profeta diz, por que era aquele problema? Porque todos nós estávamos rumo ao inferno. Mas através de um sacrifício, Deus não deixou que isso acontecesse. Qual é esse sacrifício? Jesus Cristo. Mas assim, ele estava mostrando isso para o nosso pai Abraão, para que quando viesse a semente de Abraão, ela já teria esse sangue, que é o sangue de Jesus Cristo, que é o sangue perfeito. Tá? Então, ali você nota, eu vou ler e depois vou explicando mais. Então, deixa eu ler primeiro. Ele creu através da justificação, Gênesis 2, e ele confirmou o pacto pelo sangue derramado, o sangue de um cordeiro e assim por diante, no capítulo 15, e santificou a igreja. Agora, no capítulo 17, ele deu o Espírito Santo. Está vendo o quê? Observe. Está vendo como que é exatamente o que está acontecendo nos nossos dias? O que eu quero mostrar para os irmãos é o que está acontecendo agora, nos nossos dias, sobre a mensagem da hora. Porque vocês notam que, quer dizer, logo em Gênesis 17, ele aparece a Abraão. E o que ele diz? Eu sou Deus Todo-Poderoso. Quer dizer, eu sou El Shaddai. Isso significa exatamente dentro da era nossa, que o batismo do Espírito Santo. Eu te dou parte da minha vida. Entendeu agora? Eu vou dar parte da minha vida, porque eu sou Deus Todo-Poderoso. Eu sou El Shaddai, um Deus que tem seio, que pode te amamentar. Não importa a sua idade, eu posso te amamentar, eu posso te dar a minha vida, eu posso te dar do meu ser, parte minha eu te dou. Então, ele chamou. Então, vamos mais. E depois eu vou pregar, eu só estou mostrando o quadro.
Então agora Gênesis 17, ele deu o Espírito Santo. Observe, Eu Shaddai, eu sou Eu Shaddai. Lembre-se, ele vai receber algo dentro dele agora, proveniente de Deus, força. Assim como um bebê tira a força, a própria força da mãe, do corpo da mãe, através da amamentação, para a igreja foi dado o Espírito Santo, extraindo a força do Espírito. Aí a gente vê como é que a mensagem é clara, mas tem que haver alguém que pregue. Como é que nós vamos ouvir se não tem quem pregue? Então, você já pensou passar o tempo e o rapto acontecer e as pessoas não ir no rapto porque não houve quem pregasse? Que será de nós que pregamos? Sabe? É isso que nós precisamos de entender. Que será de nós se não pregar essa verdade? Porque a verdade está aqui. Você sabe quando foi pregado? Em 1961 que foi pregado. E nós estamos em 2022, no calendário romano, né? Agora, no calendário de Deus nós não sabemos, né? Mas pelo menos no calendário romano, quando ele pregou também foi através do calendário romano, 1961, e nós estamos em 2002. Essa mensagem aqui praticamente sem pregar. Veja como claro é aqui, né? Quer dizer, uma criança, por que uma criança chora? A criança chora quando ela está com fome, sabe? Então, se ela está chorando, ela está com fome. Então a mãe tem que saber que a criança está precisando de algo. Se ela dá o peito para ela, ela vai amamentar e ela vai parar de chorar. Ela não sabe falar, sabe? Quer dizer, Abraão, já pensou Abraão na condição que estava com os pais? Mas só que aquele homem era um homem predestinado. Então, através da predestinação, Deus tirou ele de lá. E é o que acontece com nós. Quer dizer, a gente podia estar todo enrolado em todas as coisas, mas pela predestinação você saiu de lá. Sai dela, povo meu. Quer dizer, sai da organização, sai da mão dos homens e escuta Deus falar. Escuta o Deus do céu falar. Então, aí ele continua. Quer dizer, para a igreja foi dado o Espírito Santo, extraindo a força do Espírito para eles, nutrindo-os. Ele deu à igreja o Espírito Santo, o doador da força, sua própria força. Deus dando uma saída para seu filho fraco que confessou sua fé. Lhes deu força para algo. Ele está pronto para fazer algo por ele agora. Aí a gente vê, por isso que às vezes o profeta fala, você não pode estar cheio, você tem que estar vazio. Se você estiver vazio, tem lugar para Deus trabalhar. Se você é fraco e reconhecer sua fraqueza, Deus é forte para te ajudar. Então essas coisas a gente tem que aprender, porque hoje em dia, principalmente os pentecostais da mensagem também, são pessoas fortes e Deus não pode fazer nada. Deus só faz por aqueles que são fracos, que necessita de algo, de ajuda, e Deus está aqui para ajudar. Agora, isso não quer dizer que aqui nessa igreja, mas se essa igreja está pregando essa verdade, Deus também está aqui para ajudar. Eu estou falando isso, sabe? Porque os irmãos devem ver uma coisa aqui: Deus está aqui no mundo para ajudar. E já há anos que Ele está aqui para ajudar. E Deus sempre ajuda através da sua palavra. Então a palavra já está escrita aqui. Então essa palavra é vida para nós. Assim como foi para Abraão. Abraão, veja que quando Deus falou com Abraão e deu força para ele já estava com 99 anos. Quer dizer, Abraão disse: você já está velho, eu vou te dar força, eu vou te dar a minha força, eu vou te dar o meu poder
para você, sabe, da maneira que você está, você não tem condição, mas eu vou te dar o meu poder, tá? E uma coisa que eu quero que os irmãos entendam, que aconteceu nos nossos dias também, é que nesse momento que ele recebe força, o nome dele é mudado. Vocês notaram? E foi exatamente quando ele recebeu essa força, o nome dele também foi mudado. Abraão, você agora não é mais Abrão, agora você, o nome seu é Abraão. Isso, se os irmãos prestar bem atenção. E outra coisa que eu quero falar com os irmãos: por que Deus enviou 3 mensageiros vindo dos Estados Unidos? E por que esses mensageiros não vieram de outro país? Ele tinha que vir de lá. Porque nós, aqui, no nosso português, Abraão é 6 letras, mas no inglês é 7. Vocês já notaram? Por quê? Por que o William Branham tem 7? Tá? E por que Abraão no inglês é 7 letras? Tá? Abraão são 7 letras. E aí foi por que Deus mudou o nome de Abraão, sabe? Então nós vamos, daqui um pouquinho nós vamos chegar a um ponto desse aqui, para os irmãos verem uma coisa. Então aí ele continua mais um pouquinho aqui, ele diz isso aqui: justificação. Abraão foi justificado em Gênesis 2, quer dizer, Lutero, isso falando da era, né, para a semente de Abraão. Santificação, Gênesis 15, confirmação do pacto, sua semente de Abraão foi confirmada esse pacto. João Wesley, a santificação. Abraão teve uma maneira de acesso para tirar força para a sua condição fraca, a própria força de Deus. Vocês entendem isso? Quantos entendem isso? Diga amém. Amém. A própria força de Deus nutriu através de uma promessa. Ele deu aos pentecostais o Espírito Santo, extraindo a própria vida de Deus direto para dentro deles. Ó, você viu os pentecostais? O batismo do Espírito Santo foi na era pentecostal, quando eles começaram a falar em línguas. Por isso muitas pessoas pegaram aquilo e acham que isso ainda vai continuar. Mas a promessa de Abraão não terminou lá, que prosseguiu. Deus teve que aparecer em 3 homens para Abraão, para a mudança do corpo. Você entendeu agora? Quer dizer, veio tudo isso, nutra-te de mim. Isso é os pentecostais. Os irmãos estão entendendo? Vocês estão vendo as etapas? Justificação, santificação, batismo do Espírito Santo para os pentecostais, que a era recebeu esse batismo do Espírito Santo quando eles começaram a falar em línguas. Deus aprovou eles nesse sentido. Mas aqui no livro de 1 Coríntios, Paulo chegou a mostrar as eras ali. Ele disse: mas vai chegar um ponto, uma hora, que mesmo que você dá o seu corpo para ser queimado, mesmo que você fale a língua dos anjos e não tiver caridade, como se tivesse para dizer isso, mesmo que você fizer o que você quiser, dá tudo que você tem, se você não tiver essa manifestação seguinte que Abraão teve, você nada é. Porque a Bíblia diz: depois disso viria o que era perfeito. O que é perfeito é a mensagem revelada na palavra. Quer dizer, depois dos 11, aí a perfeição chegou. Quem é a perfeição? Deus mesmo. Para Abraão ser mudado, Deus mesmo apareceu em carne humana, juntamente com mais 2 anjos. E um daqueles também, vocês vão notar, Billy Graham, ele também termina com M ou com AN, mas só tem 6 letras. Tá? William Branham tem 7.
Notaram por que Abraão foi mudado para Abraão? Agora, essa mudança, irmão, não é, vocês vai ter que entender aqui, que nessa mudança aqui, hoje, não é que o William Branham é o Salvador, não, Jesus é o Salvador. Vocês vão entender. A mudança é essa. Deixa eu ler aqui uma mensagem, vocês vão entender aqui. Quando o profeta nasceu aqui na terra, você sabia, o pai do profeta, ele era praticamente analfabeto, ele não sabia ler, tá? Ele era praticamente, não sabia nem assinar o nome. Quando William Branham nasceu, e William Branham foi o primeiro filho que nasceu, quando ele foi registrar o William Branham, Branham era sem o H, mas lá ele resolveu acrescentar um H no nome de William. Aqui não foi ele, foi Deus que quis aquilo, porque aquele H ia separar um verbo, que é AM. AM significa sou eu que falo com vocês. Quer dizer, através de um homem, mas esse sou é Deus. O William Branham é um homem, mas esse verbo que foi separado aqui foi exatamente o caso de Abraão. Também teve que ter um H para separar um verbo. Eu te dou parte do meu nome. Escute bem aqui, a mensagem profeta do século XX, só para os irmãos entenderem. Eu vou ler só a partir do parágrafo 269. E certo que a miúde, porque hoje existe muito fanatismo de pessoas que não entendem a mensagem e interpretam mal, né? Então, e certo que a miúde, esta verdade é levada demasiadamente longe por gente supersticiosa, porém há uma verdade muito peculiar que não deve passar por alto. Contudo, tampouco deve se dar um significado além do seu legítimo valor. Então vamos lá. Agora, o nome original desse homem é Branham, quer dizer, sem o H, não tem H, é Branham. Seu pai, por alguma razão, decidiu acrescentar-lhe um H. Coitado, nem sabia, ele nem ler, ele sabia. Mas quem queria aquilo? Deus. Deus que queria que aquilo fosse feito. Porque você sabe que o 7 é conclusão, né? Agora você olha o nome de William Branham: William 7, Marion 7, Branham 7. William, Marion, Branham, todos os três têm 7, provando que é uma conclusão de todas as coisas. Então vamos para a gente, quer dizer, o nome original desse homem é Branham. Seu pai, por alguma razão, decidiu acrescentar-lhe um H, convertendo-a em Branham, quer dizer, com H. Isto não mereceria nenhuma atenção especial, exceto que agora no campo espiritual há dois nomes cujos nomes terminam com an. Gran. Tá vendo? Gran também, né? E, quer dizer, William Branham e o outro mensageiro, né? Então diz, Billy Graham e Branham, para muitos seus ministérios particulares são de maior alcance, considerando que estamos vivendo um tempo semelhante aos dias de Ló. Encontramos agora uma coincidência muito peculiar. O nome de Abrão teve que ser mudado para Abraão. O nome de Branham também foi mudado para Branham, com H. Observe seu ministério e verá nele ao profeta para esta era, assim como Abraão foi um profeta para a sua. O irmão Branham recebe poder do Espírito Santo para tudo que propõe fazer. Vocês notaram aqui? Por quê? Porque Deus trabalha através dele para a noiva.
Mas para o mundo religioso é Billy Graham. Billy Graham também está aqui. Vamos aqui, escute bem sobre Billy Graham também. O que o profeta diz? Porque muitas pessoas às vezes pensam assim: Billy Graham não é profeta, não é mensageiro de Deus. É mensageiro de Deus. Mas ele foi lá. Por que aquele anjo foi lá? Pregar para efeminados, pregar para todo mundo. Ele foi lá. Você viu que aqueles 2 anjos pregou a noite toda e alvoroçou as pessoas? Porque o mundo tinha que receber uma mensagem para a condenação, mas a noiva recebe uma mensagem para a salvação. A noiva recebe. Agora escute bem, voltando à mesma mensagem, o pacto da graça de Deus. Vamos ver o que ele fala sobre Billy Graham, 161 e 162. Lá estava Ló e seu grupo. Agora há sempre 3 classes de pessoas: o incrédulo, o manufaturado e o crente. Veio, agora o incrédulo e o manufaturado se mantêm juntos, mas o verdadeiro crente se separa com o que o torna a igreja. Quer dizer, ela separa o que torna a igreja. Vocês entendem? Agora, todas essas grandes organizações lá, todos cooperando, desfrutando de um ótimo tempo. Quer dizer, lá em Sodoma estava, e aqueles anjos chegaram, e Ló, porque Ló era um crente. Você nota como que Ló, o que saiu de Ló? Crentes para combater Israel. Você sabe que Ló, o que saiu de Ló foi os moabitas, sabe? Quer dizer, Ló, como o profeta diz em umas mensagens, falou assim: Abraão tentou tirar Ló, mas ele voltou ao lamaçal novamente. Ele tirou. Se tiver tanto, aí Deus tirou ele, mas olha o que aconteceu. Surgiu os moabitas através de Ló. E quando Israel ia passar lá, eles falaram: não, você não passa aqui não. E através disso surgiu um falso profeta, Balaão, surgiu no meio deles. Deus tinha um verdadeiro? Deus tinha um verdadeiro. E algumas pessoas riem de Billy Graham. Deixe-me parar aqui apenas um minuto e dizer: um homem que tem influenciado tantas as pessoas como Billy Graham, porque aí perguntam, por que ele não é pentecostal? Ele não pode ser. A mensagem dele não é para pentecostal. Tem Billy Graham uma parte nisso? Sim. Vocês, pessoas espirituais, acordem agora só um minuto. Pense nisso. Qual é o nome dele? Graham. Mas com 6 letras. Mas também tem uma parte nisso, né? Agora, eu sei que vocês acham isso loucura. Vocês apenas esperem um pouco. Abraão, aí ele fala: e Abraão veio? Ele tem uma mensagem de arrependimento, e não há ninguém que possa encontrar, que você possa encontrar, que possa difamar uma só coisa da mensagem desse homem. Ele leva ao arrependimento até o alvo. Isto é certo. Ele prega como se estivesse a casa em chamas. Veio? Isto é certo. Deus o chamou para fazer isso. Porque o evangelho também cega a pessoa. Você nota que aquele anjo pregando lá cegou o povo. Mas por quê? Porque eles já estavam numa situação ruim. Por que essa mensagem não conversa os pentecostais? Por causa da situação que é ruim. Mas o eleito é convertido. Só o eleito é convertido. Então diz aqui, Deus o chamou para fazer isso. Ele está indo aonde? Não para os pentecostais, mas para aquele grupo denominacional, naquela bagunça lá, como foi Sodoma. Maquiagem, todo tipo de mulheres andando com short, cantores de coro, diáconos, casados 3, 4 vezes, pastores da mesma maneira. Então, a mensagem está virando isso também.
porque já está cheio de pastor aí largando mulher, casando com outra. Ei, você está vendo que bagunça? Mas os eleitos estão seguros. Os eleitos não entram nessa bagunça. Então, vamos, diácono, casado 3, 4 vezes, e pastores da mesma maneira, e todo esse tipo de absurdo lá, prosseguindo, pregando. Billy, quer dizer, Billy, fica com isso. Ele não pode fazer nada mais que isso. Lembrou, viu aqui? Mas lembre-se, houve um que ficou para trás e trouxe um sinal para Abraão. Isso é certo. Você viu? Houve um que ficou para trás. Os 2 anjos desceu para Sodoma, mas um ficou para trás e deu um sinal para Abraão. Um dos sinais é: Abraão, eu vim cumprir a promessa. Aquela promessa que eu fiz com você desde aquele tempo, tirei da casa dos seus pais. Chegou um momento que seu sobrinho também estava envolvido. Eu fiz com que os pastores começassem a discutir. Aí você separou e eu pude chegar a você agora. Está vendo? Teve confusão entre os pastores, mas Abraão, foi exatamente quando Abraão ficou livre para receber a mensagem verdadeira. Se eu pudesse falar direto com os irmãos, né? Isso. Você tem que estar livre para receber a verdade. Não fica no meio da bagunça. Essa história, não sei o que, não sei o que, nada disso. Não fica nessas histórias, não. Deus tem uma mensagem verdadeira, uma maneira correta de nos tirar daqui. Deus tem essa maneira para nos tirar daqui. Então esse ficou com Abraão. Quem é que ficou com Abraão? O próprio Deus. Lá. Agora, Abraão, como era um verdadeiro eleito, uma coisa que a gente tem que entender, eu quero mostrar isso também, tanto nos nossos dias quanto lá. Abraão só descobriu de tudo o que acontecia, foi descobrir em meio às 3 manifestações, porque Ló viu 2 e disse que viu 2 e chamou meus senhores. Mas Abraão viu 3 e ele descobriu que aquele era Deus. Em meio a 3 manifestações, ele disse: meu Senhor, não passa. Depois da mudança de nome. Viu? Depois da mudança de nome, ele pôde descobrir isso. Agora deixa eu ler mais uma mensagem aqui para os irmãos dizer uma coisa. Então, escute bem aqui. Eu quero que os irmãos entendam, eu estou aqui para pregar, eu estou pregando para crente mesmo, cristão. Estou pregando para cristão mesmo. Então vamos ler uma mensagem. Aqui, a mensagem, a fase presente de meu ministério, para os irmãos entenderem. Eu podia começar aqui no parágrafo 4, mas depois os irmãos leem. E o profeta, ele, numa manhã, quer dizer, ele acordou, estava deitado no quarto, e ele teve então assim um tipo de uma visão, e Deus mostrou para ele, assim como um tabernáculo. Então eu vou começar só no verso 6 aqui. Ele disse: e quando eu estava lá, havia uma voz que falou comigo e me levantou, e eu observei o tabernáculo, quer dizer, o tabernáculo dele lá ainda estava construindo, né, onde pregava, né, mais ou menos no estado que esse está agora. Mas lá havia tantas pessoas, Deus mostrando para ele uma visão, tantas pessoas acumuladas ali dentro do tabernáculo, nessa condição, mais ou menos no estado em que está agora. E eu estava feliz de pé atrás do púlpito, dizendo: Deus, quão bom és tu és, quão bom tu és em me dar um tabernáculo. E naquela hora o anjo do Senhor falou comigo e disse: mas este não é o teu tabernáculo. E eu disse: e então, Senhor, onde está o meu tabernáculo? E ele me tomou no espírito outra vez e me assentou em um bosque, e descendo o bosque havia somente fileiras de árvores plantadas no mesmo nível, mais ou menos de 20 pés de altura ou 30,
e elas pareciam árvores frutíferas, e elas estavam dentro de uns baldes verdes grandes, as árvores plantadas. Escute bem aqui, que é depois da mudança de nome, é que nós recebemos o verdadeiro nome. E nós entendemos que Jesus é Deus. Não é que o nome de Deus, como tem um pregador da mensagem que diz que o nome de Deus é Brano, não. Depois da mudança desse nome, Deus revela a nós quem é o verdadeiro Deus. Jesus Cristo é esse verdadeiro Deus. Então vamos lá. Então, então aí havia esses baldes. E então observei a minha mão direita e a minha mão esquerda, havia um balde vazio em ambos os lados. E eu disse: e esses? Aí perguntou para o anjo: e esses que estão vazios? E ele disse: você tem que plantar neles. Você viu aqui? Você tem que plantar nesses vasos vazios. Então, aqui, e ele disse: você tem que plantar neles. E então eu tirei um galho da árvore da minha direita e coloquei no balde do lado direito, e um galho com a mão esquerda e coloquei no balde do lado esquerdo. E eles cresceram rapidamente em direção ao céu. Está vendo? Aqui você nota que ele vai falar. Nós vamos ler lá na frente. Ele andou no meio de todos os pentecostais. Você nota que dentro do assunto, depois começou a surgir. O que surgiu dentro de todo o assunto? Como o pregador da mensagem começou a pregar dualidade, né? Hoje ele está desculpando aí que não prega, né? Mas ele pregou dualidade aqui e estragou a vida de muita gente, né? E ó, aqui você nota, dentro do assunto tem dualidade, trindade e unicidade. E todos três estão errados. E é por isso que a mensagem está certa. Todos três estão errados. A dualidade está errada, a trindade errada e a unicidade está errada. Porque o verdadeiro crente crê num Deus com três manifestações. Como Abraão pôde ver três manifestações e disse: é um Deus só. Mas o verdadeiro crente não crê na unicidade, nem trindade, nem dualidade. E foi isso que aconteceu. Deus falou: olha, pega daqueles vasos que já está plantado. Ó, tinha vaso plantado com unicidade, plantado com trindade e tudo mais, mas ele falou: ó, pega aquele da unicidade. O que você vai fazer? Pega da unicidade o nome, Jesus. Pega da trindade os títulos e coloca nesse nome. E planta em vasos vazios. Nós somos esses vasos vazios que recebemos essa revelação. Então, aí ele continua, e ele diz: estende a sua mão e junta o fruto daquilo. E em uma mão caiu uma maçã grande, amarela e suculenta e madura. E na outra mão uma ameixa grande e amarela e suculenta e madura. E disse: coma do fruto daquilo, porque é agradável. E eu comi de uma e da outra, muito deliciosa. Vocês conhecem a visão? Está vendo? E aonde foi encontrada? Nós vamos ler aqui. Aonde foi? Na cruz. Esses frutos estavam vindo diretamente da cruz, do verdadeiro sacrifício, daquele Deus que não é um outro ser, a não ser o próprio Deus, Jesus Cristo. Então, aqui, ainda no 38. E se você observar na visão que tive do meu ministério, era como nunca se estivesse atravessado aquelas árvores. Eu nunca fiz proselitismo. Eu nunca disse: todos vocês trinitarianos sejam unicistas,
ou todos vocês unicistas seis trinitarianos, eu tenho plantado em seus próprios vasos. Exatamente, eu fui aos trinitarianos, eu fui aos unicistas, e eu fui a todos, e fiquei no meio deles, e nunca juntei a eles, nenhum deles, mas fiquei entre eles, sendo irmão exatamente o que a visão disse que fizesse, e tenho comido do fruto dos dois lados, salvação de ambos os lados. Tá vendo? Aí, para explicar melhor para os irmãos, é porque um conhece a Trindade, falando que Deus é três. O outro, da unicidade, é só Jesus. Mas esse só Jesus é o próprio Deus. E esse só Jesus que apareceu, que tem um nome, é o próprio Deus que nos criou. E quando Ele nos criou, Ele é nosso Pai. E quando esse Jesus chegou aqui, Ele é o Redentor. E esse mesmo Deus que nos criou mora em nós. Então não é três pessoas, é uma pessoa só, com três manifestações. Está vendo? Essa é a verdade que nós recebemos depois da mudança do nome. Depois da mudança do nome. Abraão recebeu essa verdade, foi depois da mudança. Deus mudou o nome dele. Mas Deus teve que mudar o nome do mensageiro também, para trazer essa revelação para nós. William Branham não trouxe uma revelação que ele era Deus, ele trouxe uma revelação que Jesus é Deus. Essa é a pura verdade que nós entendemos. Mas muitos aí, dentro da mensagem enrolados, eles não sabem nem explicar, eles não sabem explicar nada, praticamente não sabem, porque eles também não entendem bem sobre essa manifestação de Deus vindo em três. Agora vocês notam como nós falamos, nós já falamos sobre as eras, daqui a pouquinho eu vou terminar, nós já falamos aos três estágios das eras: justificação sobre Lutero, santificação sobre João Wesley, batismo do Espírito Santo sobre os pentecostais. E o batismo do Espírito Santo foi exatamente quando houve a mudança de nome de Abraão, que foi Gênesis 17. Deus apareceu como Deus Todo-Poderoso, dizendo assim: eu vou te dar o Espírito meu, como na era, eu vou dar o Espírito meu, vocês vão falar em línguas e tudo, mas você não segura nisso não, que tem mais, algo mais. Tem a mudança do corpo, que é o mais importante. Já pensou ser pentecostal, falar em língua e dizer que tem o Espírito Santo? É claro que Deus deu o Espírito Santo, só que Deus agora está revelando algo mais. Para quem que Ele está revelando? Para os eleitos. Os eleitos agora recebeu algo maior, que é Deus manifesto em um corpo humano para trazer uma mensagem de transformação. Esse seria o último sinal. Mas deixa eu ler mais uma mensagem aqui, deixa eu ler para os irmãos verem uma coisa aqui. A mensagem, eu vou ler só uma parte aqui, mas nessa mensagem brecha, depois se os irmãos quiserem ler essa mensagem toda, mensagem chamada brecha, lê ela toda, que os irmãos vão encontrar aqui, por exemplo, nos 52, o próprio Deus perguntando para William Branham, dizendo assim, ele disse assim: quantas letras existem em seu nome? William Marion Branham, tá vendo? Deus perguntando para ele, e mostrou os três picos maiores da montanha lá, que tinha 7, mas tinha 3 que destacava mais. E Deus falou com ele: seu nome está em toda essa montanha. Tá? E dos 7, 3 destacava mais, mas era 7. Então, se 3 destacava mais, então William Marion Branham. Vocês, os irmãos mais novatos que estão aqui, talvez não viu ainda aquele perfil na pedra do corpo de William Branham. Pois é, por que tem aquele perfil lá do corpo de William Branham na pedra, lá no Monte Pôr do Sol? Quando aquela pedra foi criada em Gênesis, muitos mil anos atrás. Porque Deus sabia que ele tinha um mensageiro para essa época. E somente os eleitos iam crer.
Então, é só aqui, eu vou ler, só aqui para os irmãos ver aqui sobre a visão de um irmão também falando. Esse irmão viu assim, numa visão, num sonho, de uma montanha sobre uma nuvem sobre uma montanha, e ele então perguntou para o profeta, está aqui no parágrafo 96, perguntou para o profeta, e perguntando se tinha alguma coisa sobre uma nuvem na montanha. Aí o profeta explica para ele, e eu disse, sim, quando Pedro, Tiago e João foram levantados, e a nuvem cobriu o Senhor Jesus, Deus falou e disse, este é meu filho amado. Eu preguei sobre isso, ele falando, né? Porque na verdade que ele pregou uma pequena mensagem a ele ouvir, eu suponho, o profeta falando. Então ele disse, esse é o irmão falando com o profeta, e ele disse que subiu a montanha, e quando ele o fez, e eu estava de pé ali, e uma voz veio da nuvem. Aí ele perguntou, não foi assim, irmão Rui? E disse algo nessa ordem, este é meu servo, eu tenho chamado para ser um profeta para a era, para guiar o povo exatamente como fez Moisés. E a ele tem sido dada a autoridade de poder falar para algo vir à existência. Entendeu o quê? E por quê? Porque que quando Deus aparecia para ele, ele perguntava, aonde você quer que apareça o esquilo? Ele disse, ali. Então fala. Quer dizer, a voz tinha que sair da boca dele. E não é a questão que existe hoje, não. Isso só guardou, mas dentro do coração de muitos pregadores e de povo da mensagem ainda tem a ideia de chamar os filhos, né? Deus está chamando os seus filhos, mas eles tinham uma ideia que quando chegasse a hora, quem vai saber qual é a hora da transformação? Ninguém. Mas eles falavam, mas quando chegar a hora nós vamos chamar os nossos filhos. Essa era a ideia deles. Mas só que Deus já está chamando os seus filhos. Por isso que Ele tem poder para falar a palavra já foi falada. Não é questão que ela vai ser falada, já foi falada. Foi Deus que falou através da boca dele. Haverá um rapto, e nós queremos estar nesse rapto. Então é isso que nós precisamos de entender, né? Então vamos mais um pouquinho aqui, eu quero ler mais algo aqui, para os irmãos entenderem aqui. Eu acho que não preciso nem explicar mais sobre o que eu estou falando. Essa mudança de nome, porque houve aí um pregador aí, falou que o nome foi mudado que o nome de Jesus hoje é Brana. Isso é mentira, isso é mentira do diabo. O nome é Jesus. Esse nome Jesus foi o anjo que trouxe ele do céu. O nome dele é Jesus, e esse nome ainda continua sendo Jesus. Mas como a unicidade, a trindade e a dualidade mudou, então Deus enviou um homem para mostrar que o nome continua sendo Jesus, que esse Jesus é Deus, que esse Jesus não é a segunda pessoa, é Deus mesmo, que não é terceira pessoa, é Deus mesmo. Então esse homem veio para colocar a palavra na ordem, e ela está na ordem para os verdadeiros filhos. Então aqui ainda, eu creio que nessa mensagem aqui, deixa eu ler, não é essa mensagem, é uma outra mensagem aqui. Pergunta e resposta número 1, deixa eu ler aqui então. Escute bem aqui. Fizeram uma pergunta para o profeta, o seguinte, que é a ideia que o povo sempre tem, né? Pergunta número 14, da pergunta e resposta número 1. Terá a noiva, antes que venha Jesus, terá ela todo o poder do Espírito Santo para realizar milagres, levantar os mortos e assim sucessivamente, como a chuva tardia, ou a chuva tardia é para os 144 mil? Terão isso todos os ministros, ou estamos apenas esperando por sua vinda? Fizeram a pergunta. Aí o profeta começa a explicar aqui, depois o irmão não pode ler, mas eu vou só no final da pergunta, que está em 193. Porque todo mundo tem a ideia, nós vamos fazer milagre? Não. Ninguém faz milagre, Deus faz milagre.
Acontece cura no nosso meio? Acontece. Porque se não acontecer, nós somos incrédulos. Tem cura, Deus está curando. Só que Deus não faz proselitismo. Deus não faz isso, tá? Se fosse assim, Ele tinha feito nos dias de Jesus. Ele não fez, tá? Não faz. Deus nunca fez isso, sabe? Deus cura as pessoas, muitas pessoas são curadas. Ele vai depender de nós pregadores e também de quem recebe e de quem tem fé no coração para ser curado. Mas Deus continua sendo curador. Então, mas aqui ele responde a pergunta, como nós estamos falando sobre ele apareceu a Abraão como Deus Todo-Poderoso, sabe? Quando ele apareceu ali, ele mudou o nome. Então veja que agora, depois da era pentecostal, aí ele vai mostrar exatamente depois da era pentecostal. Por que era pentecostal? Porque a era pentecostal foi o batismo do Espírito Santo. Mas depois da era pentecostal, o que aconteceu? Deixa eu ler a escritura, ainda tem 10 minutos ali. Eu vou ler aqui em 1 Coríntios, para os irmãos ver uma coisa aqui. 1 Coríntios, se os irmãos quiserem abrir, 1 Coríntios, está aqui escrito aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 13. Eu vou ler uma parte aqui e depois eu vou ler só o finalzinho, ó. 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Aí, por que sino? Na igreja católica não tem um sino? Pois é, mas sabe o que o sino faz? Só anuncia quem entra, ele mesmo não entra. Então, por isso que ele está falando, seria como um sino. Ele bate, mas ele não entra, mas anuncia quem está entrando. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha. Você já viu Deus falhar? Caridade é Deus, Deus não falha. A caridade nunca falha. Mas, havendo profecia, serão aniquilados, havendo línguas cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então, quando aquele homem apareceu para Abraão ali, era exatamente o que Abraão precisava. O que Abraão precisava, porque ele já estava ficando velho demais. Deus já tinha dado ele força. Você está velho, mas eu te dou força. Mas eu vou encontrar com você e mudar o seu corpo. Está vendo? Depois que ele deu força, ele ainda encontrou com ele, sendo 3 pessoas. E ele pôde discernir que aquela, aí não era 3, era uma só pessoa. Ele recebeu então o verdadeiro nome. E naquele momento, ele também, Deus falou com ele: olha, eu vim cumprir a promessa. Através de um corpo humano, Deus está aqui cumprindo a promessa. Qual é a promessa? Vocês vão ser transformados para encontrar com Ele nos ares. Então, escute bem aqui, é a mensagem que eu ia ler. Veja então a era pentecostal depois que ele vem aí. Ele fez a promessa de El Shaddai: nutra-te de mim. A pergunta é: pode você nutrir? Porém eles não fizeram. Eles agarraram esse seio denominacional de onde procedem, porém a verdadeira semente, porém então a semente real de Abraão vem amamentar desse seio. E qual foi o último sinal que eles tiveram antes que o filho prometido pelo qual esperaram todos esses anos?
estava Deus de pé na forma de um homem que podia discernir os pensamentos que estavam no coração de Sara. Agora, o que vocês entenderam nos nossos dias hoje? O que Deus fez? Mandou esse homem que podia discernir tudo, como naquela mensagem mesmo, ao chamado para fora, ele conversando com aquela mulher e dizendo: você está aqui por causa de, eu creio que é 2 irmãos e uma irmã, uma coisa, e eles não estão aqui, eles estão lá em outro país, e eu estou vendo eles lá. E você está aqui porque um tem um problema de mente, outro mental, e outro tem isso. Então você está aqui por causa deles, e eu estou vendo eles lá agora. Quem é que estava vendo? Deus. É Deus, não era o William Branham, mas Deus em William Branham estava vendo aquele povo lá. Então esse Deus que estava vendo lá, esse povo lá, é o Deus que está revelando a nós a nossa saída. E cremos que brevemente nós vamos sair daqui. Vocês notam que não acabei de ler. Deixa eu ler aqui o restinho aqui para nós ler a palavra para a ceia. Então um homem que podia discernir os pensamentos que estavam no coração de Sara sendo a igreja, representando a igreja, discernir os pensamentos que estavam na igreja que se encontrava detrás dele. É isso certo? Imediatamente depois disso, ela foi transformada numa jovem e ele num jovem. E Isaac foi trazido à cena, o filho prometido. Eu creio que vocês estão vendo a última coisa que sucederá à igreja antes do rapto. É exatamente isso. Eu creio, terminou a chuva. Amém? Não temos nada mais. Se nós queremos nutrir da palavra, a palavra já está aqui. Tudo que nós precisamos já está aqui. Não precisamos esperar como muitas pessoas ficam esperando. Vem um pregador, principalmente, meu irmão. Por isso, olha, tantos que já vieram até aqui em Belo Horizonte, tantos lugares que vêm da África. Olha, nós não precisamos de pregador de África, não. Nós temos mensagem de Deus na mão. Nós precisamos de Deus. Se a mensagem de William Branham está na África, está na nossa mão. Então para quê? Por que nós vamos chamar um homem só porque ele fala inglês? Nós não precisamos de homem que fala inglês, não. Deus está falando diretamente conosco. Nós temos a mensagem na mão e ainda no nosso coração. Amém? Amém. Deus abençoa. Nós vamos ficar de pé e vamos ler a Bíblia para a Santa Ceia do Senhor. Eu gosto sempre de perguntar: os irmãos entendeu? Não tá. Então Deus abençoa mais uma vez.